Maravilha. Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos a esse webinário. Esse webinário é um webinário um pouco diferente, tá, pessoal? Vai ser um webinário de bate-papo, tá bom? E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante sobre o comportamento dos adultos, né? Como isso afeta a biologia da criança, né? E para isso, obviamente, eu convidei a professora Flaviana, que tem muita experiência, né, em pediatria, com os tratamentos integrativos que ela também realiza, né? Então, por isso, eu convidei a professora Flaviana. Flávia, oi, tudo bem? Tudo bem, Adriano? Obrigada pelo Gratidão por ter. convite. Eu que agradeço. Gratidão por ter aceito esse convite, né? Eu sei que é tudo Imagina, muito esse é um corrido, já não assunto chega às coisas que você faz, né? tão gostoso. Mas, Flávia, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né? Para que eles conhecessem um pouquinho quem é você e o seu trabalho, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. A gente não tem muito tempo, mas acho que vale a pena, sim, se você se apresentar para falar um pouquinho da sua experiência. Se apresenta para a gente, por favor. Bom, pessoal, eu sou Flaviana Pimenta. A minha formação de base, eu sou educadora física, sou mestre e doutora em ciências da saúde. Fiz o meu curso de especialização em acupuntura, já trabalho há mais de 20 anos. Fiz aprimoramento na China por 3 vezes. Inclusive, na China, a minha especialidade foi buscar acupuntura estética, como também acupuntura. No meu dia a dia, eu trabalho em consultório com as terapias quânticas e orientais, né, tanto com a parte da acupuntura sistêmica, da auricular, principalmente da bioestética, que é justamente o que nós trouxemos. Trabalho com pilates, com a parte também um pouco de hipnose, que a gente chama de mindfulness, e várias outras terapêuticas integradas, e principalmente a parte da inteligência biológica, que eu sou uma analista biológica também. Então, eu me dedico no meu dia a dia ao consultório e também eu sou docente do Instituto Brasileiro de Acupuntura e faço parte do CREM EAD. Bom, seja bem-vinda, né? Currículo bacana, com certeza Tá? vai poder agregar bastante no seu seminário, tá? Bom, e para quem não me conhece, meu nome é Adriano Zunstein. Na verdade, eu passei toda a minha vida, né, estudando as terapias integradas, com o objetivo de desenvolver o ser humano. E eu trabalho exatamente com inteligência biológica, né, que é o caminho que eu escolhi para utilizar todas essas ciências integradas para desenvolver o ser humano, né? E para isso, eu coloquei várias ciências, as orientais, as ocidentais, as quânticas, que são as informativas, dentro dessa plataforma que inclusive está atrás da professora Flaviana, né, que é as terapias quânticas orientais. É uma plataforma TQO, na verdade, uma plataforma de ensino, uma plataforma de estudos, uma plataforma de tratamento de terapia. Então, foi através dessa grande plataforma que eu consegui reunir todas as ciências integradas, né, com um único objetivo: desenvolver a biologia da pessoa, né? Então, por isso, pessoal, é que a gente abre essa semana, né, biológica, exatamente com esse contexto, né, para passar um pouquinho para vocês todo o objeto de estudo, né, em que a professora Flaviana também acompanha e propaga, divulga, né, todo esse ensino. E a gente tinha que abrir, obviamente, essa semana biológica, né, com esse assunto, né, bem interessante, comportamento, né, que se confunde muito com o emocional, tá? Então, a gente abre e inaugura, né, o nosso CREM EAD, que hoje o CREM, que é exatamente onde nós estamos, que desenvolve tecnologias, né, para amparar todos os profissionais que hoje buscam entender melhor os seus pacientes, né? E hoje a gente vive numa época de urgência, né, uma época delicada, uma época de grande sofrimento, e que vem bem a calhar, né, toda a ajuda necessária para esses profissionais. Bom, Flávio, então, como a gente havia já conversado previamente, né, você tem bastante experiência com criança, né? Sim, Então, sim. Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que hoje você encontra no seu consultório, né? Por quê? Porque quando a gente fala sobre a criança tem um desenvolvimento mental muito grande, né? E todos os adultos que estão próximos influenciam muito nessa criança. Então, fala um pouquinho, Flávia, para mim, hoje o que você vê, o que chega no seu consultório, qual é o comportamento das crianças, né? Porque é muito interessante sempre a gente salientar
que quando fala que a criança está com o emocional comprometido, a gente tem que diferenciar, né, Flávia, as duas coisas, o que é emocional de sentir e emocional comportamental. Comportamental. Então, lembra que sempre a nossa biologia, o nosso estudo de inteligência biológica, vai focar sempre o emocional comportamental, né? Que é aquela coisa autonômica que acontece, ou seja, é automática que acontece, independente, né? Da vontade da pessoa, né? É algo que acontece na hora, ou seja, o ser humano se depara, no caso a criança se depara com um problema, uma problemática, e automaticamente o cérebro dele reage de maneira autonômica para ter medo, que é fuga, então uma emoção medo comportamental, ou para ter luta, que é uma emoção de raiva, até de agressão, frente àquele problema. Ou muitas vezes ela se encontra no estado quietude, em depressão, tá? Para que ele possa se recuperar após ter lutado ou fugido, né? Ou seja, após uma emoção de medo ou uma emoção de raiva, né? Ele tem que ficar triste, ele tem que ficar quieto para que possa recuperar energia. Então, sempre a gente trabalha no sentido de comportamento, tá? Então, quando a gente falar aqui, pessoal, em emocional, a gente está falando sobre o comportamento, a emoção que faz a gestão do comportamento, tá? Então, eu sei que você observa no consultório uma série de comportamentos alterados. Me fala um pouquinho sobre isso, a sua experiência, Flávia. Isso. O que tem aparecido muito são as mães reclamando, né? Chegando, falando que os filhos apresentam um quadro, vou abrir entre aspas, de ansiedade, que a gente sabe que, na verdade, não é um quadro patológico, é uma mega ansiedade frente aos processos onde eles não estão conseguindo ter o processo de luta ou fuga frente a todas as demandas, ou muitas vezes ao contrário, né? Aí eu estou muito preocupado que eu acho que meu filho está com depressão, né? Também, entre aspas, que a gente sabe que a depressão é esse estágio que você acabou de comentar, é onde a criança ela fica mais reclusa, mais recolhida, frente a tudo que está acontecendo, né? Inclusive de crianças bem novas, né? Não são de adolescentes, Sim, né? isso Por está incrível que pareça, a acontecendo. queixa dos pais é crianças novas, com a Sim, isso está depressão, com a acontecendo. ansiedade. E existem já até alguns estudos que estão começando, inclusive, a comprovar que o índice, né, de quadros depressivos, ele está cada vez mais assustador justamente por isso, né, com crianças novas. E outro padrão que eu tenho observado muito no meu dia a dia com as crianças são inversões de papéis. As crianças, entre aspas, estão extremamente preocupadas com tudo e até mesmo agindo como se fossem adultos, querendo cuidar dos pais, querendo cuidar das mães, com uma responsabilidade, uma carga muito grande frente a tudo isso que nós estamos vivenciando. E além, principalmente também, para os problemas de contato, né? Muitos problemas de dermatite na pele, que a gente sabe que são impactos por contato. Então, esses são os quadros clássicos que têm aparecido, e agora a gente está começando a se deparar com as crianças retomando para a escola e muitas não querendo sair de casa, que é algo assim muito, muito triste, porque elas foram privadas durante muito tempo de ter vida, de contato, e isso agora está começando a refletir de uma forma muito forte. Não sei se Também tem um outro lado da moeda. Eu estou me deparando com muitas crianças e muitos jovens que querem ir para a escola, mas os pais aterrorizados, né, não se sentem confortáveis em deixar a criança ir, o que gera ainda mais, né, esse quadro de alteração emocional comportamental, né? Mas acho que para vocês entenderem melhor essa cronologia, pessoal, é o seguinte: há muito pouco tempo, né, com a epigenética aparecendo, né, quando eles desdobraram o genoma humano, constatou que temos algo além de só a genética, tá? Então, é muito importante a gente entender que hoje o arcabouço genético, né, ou seja, a mala genética que você herda no momento da concepção, é 20% de quem você é, tá? Antigamente falava-se em 25%, hoje nós estamos caindo para 20%. O que é isso? Então, no momento da concepção, você recebe uma mala que vem todas as características de todos os seus antepassados. Não é só as características biológicas, né, estereotipadas, né, cor da pele, cor do olho, tamanho da cabeça, não é isso só. Também a experiência herdada, né,
que é costume de geração em geração passar, de acordo com como essa geração lidou com várias situações. Isso fica nos telômeros, pessoal, é a última perninha ali do cromossomo, né, que passa a constância de cada um para as futuras gerações. Então, nós somos fruto de 20% de tudo que nos aconteceu herdado, tá? Só que esse 20% é tudo, beleza? E é tudo de que forma? Ele é moldado. Lembra que é uma mala cheia de ferramentas que é moldada na sua vida toda. Isso começa desde o do útero materno, tá? Por que é moldada? Porque existe um campo chamado campo morfogenético. Só o nome fala, ó, é um campo que modifica a forma do gene. O que é esse campo? É o lugar que a criança está inserida, pessoal, tá? E quando fala essas palavras muito complicadas de campo morfogenética e epigenética, você pensa que nós estamos falando de algo que não está, assim, é filosófico, que está lá nas alturas, não é não. Campo morfogenético é onde a criança pisa, ok? E aí é interessante que tudo que acontece com ela, pessoal, é fruto do que está acontecendo aonde, o ambiente que ela está vivendo. Então, o ambiente, ela vai moldar, ela vai forjar essa criança e esse jovem, tá? E interessante que esse campo, dependendo da faixa etária, né, Flávia, como a gente sempre comenta, inclusive em sala de aula, depende muito da faixa etária, você tem uma influência direta desse campo, tá? Então, como funciona? Até 7 anos, pessoal, que a gente não tem o lobo frontal formado, a criança, ela responde 100% por esse campo, que até agora todo mundo fala dos pais, né? Mas daqui a pouco eu vou lançar algo para a gente fazer uma reflexão, tá, Flávia? Então, o que acontece? De 0 a 7 anos, 100% de como a criança usa esse gene para a biologia dele ficar estável, o que é isso? Para ele ter condição de lutar ou fugir, para ter as emoções de medo, fuga, de raiva, de luta, até a deprê, né? Que é para ficar ali quieta, ou seja, para recobrar. 100% quem forja, quem molda é o ambiente, é esse campo, beleza? De 7 anos até 12 anos, 13 anos, que é a puberdade que começa, você já tem 60% desse campo, né, reverberando ou forjando essa criança. Então, 60% do campo forja a biologia, a capacidade de resposta dessa criança, tá? Da puberdade, 12, 13 anos, 12, 13 anos a mulher, ou às vezes o menino até aos 15 anos começa, mas essa faixa aí de 12 até 16 anos, o campo exerce uma influência de 30%. Aí, de 16 para frente, a criança vai ganhando, jovem, adulto, já vai ganhando a liberdade autonômica para se ferrar sozinho, né? Para se moldar sozinho. E temos que, vou lançar a primeira reflexão, isso é o que diz o Beabá. Mas hoje, dependendo do comportamento agressivo, o campo não bem estável, eu tenho, infelizmente, homens de 27, quase 30 anos, que respondem praticamente a 60% do campo morfogenético. Não conseguem se libertar, ok? E tudo depende de como esse campo é forjado desde criança, adolescente, jovem, jovem adulto e adulto, né? Então, esse comportamento que os adultos exercem na criança, ele é muito efetivo, tá? E aí, outra reflexão. Então, a primeira reflexão, a gente fala que só as crianças respondem a esse campo, mas eu tenho adultos que estão bloqueados, estão congelados na vida, que ainda respondem por esse campo de pai e mãe, tá? Agora eu lanço uma outra reflexão que eu gostaria até que você comentasse a respeito, tá? O problema é que não é só pai e mãe que forja o campo morfogenético, tá? Entenda o seguinte, seu filho, pai e mãe, vai para a escola, quem vai dar aula para teu filho? É uma professora? Então, aquela professora, ela responde um campo de mãe. Quem vai dar aula para o teu filho? É um professor? Ele responde ao campo de pai, tá? E entendendo que sempre a mulher, para variar, ela leva do campo morfogenético 90% da responsabilidade em dar chão para esse jovem forjar a própria biologia. E o pai responde em 10%. Isso são características mesmo durante a fecundação que a gente vai discutir em futuros webinários, tá?
Então, Flávia, mediante a essa reflexão que eu jogo, tá? Primeiro, tenho adultos que ainda estão congelados na fase de 12 anos, respondendo 60% ao campo. E a segunda reflexão, tá? Devemos entender que a extensão desse campo morfogenético não é só dentro de casa, mas são todas as instituições que estão ligadas a essa criança, quer seja na natação, no inglês, na escola, e tudo isso responde. E, mediante isso, comenta um pouquinho sobre isso, Flávio, e principalmente o problema que vivemos na atualidade, tá? Nesse momento de pandemia, tá? Onde todos esses campos, esse chão, estão em areia movediça, eu acho que esse seria o termo. Vulneráveis, né? Então, o que você me fala dessa reflexão? Porque a gente sempre ensina o beabá, né? Das faixas etárias e que campo morfogenético é pai e mãe. Mas vamos estender um pouco isso. O que você acha a respeito disso? Eu concordo totalmente, inclusive eu tenho esses tipos de problema no meu consultório. Eu tenho pacientes que estão próximos a 30 anos, que passam por esse processo, inclusive eu comecei a trabalhar com toda a família, não só a mãe, porque ele teve uma perda do pai há alguns anos, irmãos, e é uma pessoa assim que não consegue ter muito contato extra, e quando tem, ele cria justamente essa dependência. Ele estava com uma dependência enorme, como você falou, essa ampliação do campo, ele transferiu tudo isso para a psicóloga que ele estava. Até a mãe, no final, acabou tendo que conversar com ele. Será que não estava na hora de trocar? Porque estava sendo algo totalmente dependente e para ele estava sendo algo negativo e não positivo. E em relação às crianças, isso acontece muito. Eu estou com um caso em que, com essa separação, né? Tantos alunos tal período e troca de dias, no final fizeram uma separação sem estar olhando com detalhes, e ficou um menino com mais 10 meninas em sala de aula com a professora mulher. E para ele está com uma sobrecarga muito grande, que ele falou, mamãe, eu não consigo mais, eu estou chegando em casa acabado. Então, é muita mulher mandando, você imagina, né? Muita mandando, e ele se sente na obrigação de ser o protetor. E por isso que ele está com essa sobrecarga, justamente por esses processos. Então, fica muito visível isso que você colocou, eu concordo plenamente, e acho que agora é o momento, né, que não só em casa o campo tem que ser trabalhado, eu trabalho muito não só com a criança, muitas vezes depois de uma, duas sessões, eu percebo que não está tendo o resultado esperado, eu começo a chamar os pais para também entrarem em Bacana, muito tratamento, jóia. os irmãos, e agora acho que o momento principal é justamente as escolas olharem para isso e perceberem se os seus educadores também estão prontos, né, se não estão congelados frente a tudo que aconteceu, para dar essa assistência e ampliar esse campo de segurança para as crianças voltarem a ter essa forma de sair de casa, de conseguir e voltar para a escola dentro de todas as normas de segurança. Então, situações que eu acho que, na verdade, a gente vai começar agora com um novo tipo de demanda frente a tudo isso que está acontecendo. Mas eu falo que o mais gostoso de tudo isso é a gente aprender no dia a dia com eles, porque a criança, ela te dá um retorno, gente. O conversar com uma criança, você tem que conversar como se fosse um adulto na sua frente. Melhor, não como se fosse um adulto, porque eles estão muito mais desenvolvidos, eles estão 1000 anos na frente. Então, a maioria das crianças que eu atendo, depois de 4, 5 aninhos mesmo, eles mesmos já pedem para entrar sozinhos na sala, converso com a mãe, converso com quem está junto, mas eles querem entrar juntos para contar o que está acontecendo, e é muito, muito gostoso a forma como eles encaram e até como eles colocam. Eles já trazem praticamente o problema muitas vezes resolvido para a gente. Então, é fantástico, eu falo que é fascinante, é uma mágica, né? Falta muito pouco para você fazer com a criança. É simplesmente você oferecer condições, e eu converso, explico tudo o que está acontecendo, inclusive todos os passos, o que é essa sensação do medo, muitas vezes da ira, o porquê que isso acontece com eles e como eles conseguem lidar.
E muitas vezes eu peço até que eles ajudem os próprios pais, né, a fazer. Então, eu ensino a respiração, peço para passar para todo mundo, que é uma parte do que eu uso dentro do meu tratamento. Olha, bacana. Então, olha, vamos lá. Alerta para os terapeutas. Quando eu falo terapeuta, são todos os profissionais, todos eles. Eu nem vou falar aqui porque eu estaria pecando. São todos os profissionais da saúde, muitos terapeutas também que trabalham, né, em prol da saúde, tá? Então, é um alerta que eu faço, tá? Tenham conhecimento do que está acontecendo. Por quê? Porque hoje as crianças, com o potencial mental delas, assumem um papel de autoeducadores ou educadores do meio também. Então, hoje eles influenciam e participam muito no próprio campo morfogenético ao qual estão inseridos, tá? Então, o alerta é exatamente esse que a gente está colocando para vocês. Não existe uma verdade, não existe um roteiro, não existe um modelo único, tá? Mas você tem que estar ligado à existência desse campo ao qual a criança está inserido, lembrando que ele está respondendo 1000% a esse campo, e hoje, por ele responder e ter um potencial mental muito, muito, muito forte e avantajado, ele acaba muitas vezes cuidando, né, de todos, ok? Então, a sua missão como terapeuta, tá? Repito, não importa qual área de atuação, você tem que estar ligado exatamente que você ali tem um papel muito importante nesse campo morfogenético. Você mesmo, você, no teu consultório, você tem que dar o campo para o teu jovem, para a tua criança. Você sabe que tem e deve alertar os pais que estão inseridos nesse processo e também alertar os educadores que estão próximos a essa criança, ok? Pessoal, e alerta não é a Santa Inquisição, tá? Porque na época eles tentaram fazer a Santa Inquisição como sendo algo muito interessante, a princípio foi, e depois cometeram vários sacrilégios relacionados a isso, tá? Então, alerta é chegar, conversar, dialogar, primeiro com os pais, para ver se faz sentido isso para os pais, porque pode ter certeza, nenhum pai, nenhum educador quer o pior para essa criança. Nenhum pai, nenhum educador botou filho no mundo, tá? Ou educa para ferrar com essas crianças, tá? Então, é óbvio que há necessidade de você ajustar cada um deles se for necessário. E para alcançar essa criança, como mesmo a Flávia está acostumada a fazer, chame os pais, chame os educadores se for necessário. Vá até os educadores se for necessário. Quem tiver envolvido. Tenha você, se você for psicólogo, é fácil, conversa com você mesmo dentro do seu campo morfogenético. Mas se você não é um psicólogo, por exemplo, e esteja acompanhado por um psicólogo ou uma equipe multidisciplinar, converse com todos eles, troque ideia. Porque tudo aquilo que você coloca de bom senso, você consegue melhorar esse campo morfogenético. E, obviamente, agora que é o mais importante, né, Flávia? Como você pode atuar com essa criança, tá? Nós temos inúmeras ferramentas dentro das ciências integradas, dentro da plataforma TQO, ok? Mas nós temos ferramentas, né, que hoje, inclusive, é muito utilizado, né, no meio, que são ferramentas informativas. O que são ferramentas informativas? São ferramentas que traz na sua essência códigos biológicos de comportamento da natureza. São ferramentas neuromoduladoras, ou seja, que você entra no seu cérebro, modula e libera neurotransmissores para o corpo estabilizar, para a biologia estabilizar. Dentre elas, hoje, o que a gente está muito utilizando são os óleos essenciais, né? Então, nós temos óleos essenciais e outras ferramentas que trabalham com mindfulness, que é fazer a criança ficar focado naquele conteúdo, para ela não se perder e nem ficar em cabo de guerra. Porque hoje, pessoal, com a instabilidade que todos nós adultos estamos, muitas vezes a gente leva as nossas crianças à loucura, tá? Porque a gente acha mesmo que está ficando louca nessa situação que a gente vive. Então, nós temos ferramentas também de mindfulness que começa a ser extremamente viáveis e interessantes para essa criança. Então, os óleos essenciais são o carro-chefe, pelo menos o que eu uso aqui em consultório, ok? E nós trabalhamos sempre com óleos essenciais em blends, né? Nós não trabalhamos com um óleo só, para um objetivo específico. Como a gente trabalha informando, né, a neurobiologia endócrina desse paciente, ou seja,
a gente informa as glândulas endócrinas para o corpo funcionar, a gente trabalha com blends, né? Isso não impede você, que é terapeuta, ou mesmo quem está nos assistindo, que não é terapeuta, tá? Usar os óleos essenciais que vocês conhecem. Mas os óleos essenciais são uma das ferramentas mais viáveis para essa criança e todo esse núcleo do campo morfogenético que está inserido, né? Obviamente, eu vou ter que perguntar, né, sobre a sua experiência, como é que você está usando, né, esses óleos, e eu sei também que você trabalha com algumas ferramentas de foco dinâmico, né, de mindfulness com as crianças, né, porque você trabalhar com adulto, você pode usar técnicas da hipnose, né, técnicas de respiração, em que você leva, né, esse adulto a acelerar. Mindfulness, pessoal, é você focar, ok? É mindfulness, é foco pleno, é mente plena, mente focada. E para a mente focar, você tem que acelerar, você tem que turbinar esse processamento cerebral, né? Então, com adulto, é relativamente mais fácil, porque você vai dando dicas, você vai conduzindo a pessoa para o mindfulness, ou tem, mesmo que eu utilizo aqui no CREM, né? Porque aqui eu desenvolvo tecnologias, eu trabalho com biofeedback, tá? Mas você, eu sei que faz um trabalho bem legal com os olhos, que já começa a aumentar o processamento cerebral, né? E com uma ferramenta simples e muito interessante. Aliás, você tem duas ferramentas com Mindfulness, né? Sim, E com até há certeza. pouco tempo você fez isso com um paciente seu, que eu achei brilhante. Passa um pouco essa experiência aí, que eu acho que vale a pena você explicar. Bom, antes de falar só disso, eu acho que uma coisa que é sempre importante, né, para se trabalhar com crianças, você tem que ter uma rotina, tá? Não dá para você trabalhar cada dia de um jeito, né? Porque dentro da nossa terapêutica nós temos passo aí seguindo. E com a criança é muito tranquilo você fazer isso, tá? Você coloca ela dentro desses parâmetros e é muito interessante, né? Porque a gente fala, regras, criança não gosta de regra, porque criança não gosta muito de rotina, eles amam, muito pelo contrário. Então, todas as crianças que eu trato para começar, sempre quando eles chegam, uma sessão, duas, eu já começo com isso. E aí, a primeira coisa, eu uso um leitor biológico e já de imediato eu uso o óleo bioenergético dos 5 elementos de acordo com o que eu avaliei que é necessário. E o interessante é que esses óleos, eles podem ser usados para qualquer faixa Pessoal, só etária. lembrando que 5 elementos, tá? É uma linguagem da terapia oriental, da acupuntura, mas 5 elementos são 5 sistemas, tá? Sistemas Sistemas. biológicos, certo, Flávia? Certo, certo. Então, eu já verifico qual é o sistema, coloco o óleo, mesmo se forem bebês recém-nascidos ou crianças que ainda não pode ter o contato, eu coloco na mão da mãe, a mãe esfrega, eu peço inclusive para ela sentir o cheiro, eu já explico que são todos óleos essenciais, que não causam nenhum tipo de alergia, e aí coloca em cima do bebê. E já as crianças menores é muito interessante, eles amam os óleos, né? Então, e aí, quando eu vou para a máquina, eu executo toda a minha terapêutica, uso todas as ferramentas dentro da TQO, né? Trabalho muito com os cristais em programação, com diapasão, mas sempre todo final de sessão, depois que eu já fiz toda a parte de limpeza, de frequenciamento, tem os sprays também bioenergéticos dos 5 sistemas e outros que eu uso muito. Aí eu entro justamente com essa parte que é o mindfulness, é a própria criança assumir o controle, ter a mente plena. E uma das coisas fantásticas que eu uso é isso aqui, é o cone de umbigo, tá? Mas já vou aqui abrir aspas, gente. Cone de umbigo não é aquele cone hindu que o pessoal usa muito em relação ao ouvido. Na verdade, o cone hindu não tem nada a ver com essa ferramenta oriental. E já chama a atenção que a forma como ela é usada no dia a dia, ela não é correta, porque ele é feito para limpeza, você tem que fazer toda a limpeza em Você fala relação a do ele. corindu, né? O cone hindu, Sim. não só em ouvido, mas é um detox que é usado em várias outras regiões, e não só ouvido, senão você pode estagnar. É uma terapêutica da Ayurveda, né? E esse aí é Ayurveda, diferente. isso. Esse aqui é diferente, é o cone de umbigo. Você vai colocar fogo aqui, você coloca dentro do umbigo, e esse aqui é uma das ferramentas que eu levo para a criança ter foco, para ela conseguir ter concentração, que é onde a gente acelera o cérebro e ela assume o controle. Então, a hora que eu estou segurando lá dentro do umbigo, aqui está com foguinho, criança ama o fogo,
Eu peço para que eles olhem aqui, não percam o lugar, e aí você vai fazendo os movimentos, lateral para frente, círculo, e eles vão olhando, 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 você percebe que literalmente eles aceleram, você percebe até aquele movimento palpebral, e isso é quando você assume o mindfulness, que é a mente plenamente sob controle. E ainda falo para a criança, ensino para ela, para que ela faça todos os dias, porque para a gente conseguir ter essa programação cerebral, essa mudança comportamental, né, e conseguir ter os processos de luta ou fuga, para que ela faça em casa o que a gente chama de respiração tridimensional. Isso eu acho máximo, você ter colocado, né? Hoje a respiração é um dos principais processos, né, para mindfulness, né? Biofeedback direto, né? Trabalho com variabilidade de frequência cardíaca, né? E é bem interessante o trabalho com criança, né? Que é uma coisa que eu não vejo, né? Com frequência, aliás, eu não costumo ver isso aí. E o gostoso é assim, que ao adulto você pede, ó, pelo menos 3 vezes ao dia. Você sabe que ele não faz, porque quando você pede para ele fazer no seu consultório, ele não está fazendo direito. Mas a criança tem uma disciplina fantástica. Invejável. E aí eu só mudo os termos, né? Que é o inspirar pelo nariz e ampliar as 3 dimensões. Eu falo, ó, enche o pulmãozinho. Aí você vai soltar o arzinho pela boca e o pulmãozinho tem que ficar murcho, a barriguinha murcha. Então é muito interessante, eles fazem de uma forma fantástica. E aí entra muitas vezes o que eu já peço para ter associação com os pais, com todo mundo em casa. Eu peço muitas vezes para a criança chegar e a hora que for a hora de fazer a sua respiração, coloca o papai, coloca a mamãe, coloca o irmãozinho para todo mundo fazer com você. E essa eu peço. Eles colocam mesmo, né? Colocam. E principalmente antes de dormir. Eu falo, ó, eu tenho uma paciente que ela falou que o padrão de todo mundo, do horário de dormir na casa, mudou por causa do filho. Que ele junta todo mundo na sala e faz todo mundo sentar. Que é um assunto que nós vamos precisar falar sobre padrão, comportamento de sono, pessoal, horário de dormir. Mas é muita coisa para a gente falar, né? Depois a gente vai ter que falar sobre esse assunto também. Fiquem aí atentos, né? Que a gente vai trazer muito sobre esse assunto, sobre comportamento, sono. Nós vamos falar sobre melatonina, ciclo circadiano, ação mitocondrial, né? Vou fazer um curso sobre o cone, né? Que tem uma teoria de resposta imunitária inata, né? A nossa defesa inata, como funciona, né? Então, são muitos assuntos que vai vir aí, a gente vai desdobrar mais isso, tá? Desculpa ter interrompido, Flávio, pode continuar. Eu só falei aqui da pontinha que eu uso, mas a função dele é isso aí, Adriana. Depois, então, que bom, a gente vai fazer, então, mais um assunto sobre isso. Mas é fantástico, porque aí você vai trabalhando com a criança, de imediato você já percebe mudanças. Muitas vezes, naquelas inversões de papéis, quando eu converso com a família, não consigo, eu encaminho, inclusive, para outros profissionais, para justamente colocar tudo isso em ordem. Então, é sempre assim, a gente tem que visar o bem da criança, de todo o bem-estar de todos, e muitas vezes o que for necessário fazer e pedir para que procurem por outros profissionais, trabalhar em parcerias é muito interessante. Muito bacana. Bom, pessoal, como nós estamos falando aqui, tá? Cada partezinha desses nomes, desses vocábulos que nós usamos, né? Teríamos horas de discussão e vai ser um prazer. A gente vai estar voltando sempre agora, né? Nós estamos agora iniciando o CREM-AD, que tem essa função. O CREM-AD honra, né? O TQO, que está atrás da Flávia, né? Honra essa plataforma, que é uma plataforma que vai direcionar todos os públicos, tá? Para os seus pacientes terapeutas, é informativo direto, tá bom? Para você, terapeuta, são condições técnicas específicas, ferramentas, compounds extraordinários, né? Para você conseguir trabalhar de acordo com aquilo que você já faz, só que tornando ainda mais potente, né, toda a sua terapêutica, trabalhando com integração de tudo que você já faz, oferecendo muito, muito mais coisa, tá? Então, nós estamos iniciando esses webinários, né, para lançar essa Semana Biológica, né? Tem mais webinários aí que vai estar à sua disposição, mas esse é o início, tá? Então, só uma linha do tempo, uma timeline para você, tá bom? Primeiro, nossas crianças, beleza?
que, por incrível que pareça, você tem muita gente barbada no seu consultório aí que ainda é criança, que está congelado em padrões comportamentais, que mais para frente eu vou entrar explicando um pouco mais, que está dentro integrado à inteligência biológica, tá? Então, você tem essa criança que está inserida no campo morfogenético, que hoje tem uma capacidade mental extraordinária, mas que está congelada muitas vezes por um campo morfogenético congelado, que pode ser dentro de casa, pode ser nas escolas e pode ser até com terapeutas, ok? Então, o nosso foco, essa timeline, é focar essa criança, tá? Para que, através de uma terapia direta com ele, descongelando a biologia, trabalhando com técnicas integradas, nós temos aí alguns exemplos, como os óleos essenciais, o cone, né, mindfulness, que você pode trabalhar, mas tem várias outras técnicas e outras ciências integradas a essa disposição, mas é isso que você tem que focar. Você, terapeuta que já trabalha, foca em cima dessa criança, desse jovem, desse adulto congelado, tá? E para isso você tem que descongelar muitas vezes a periferia e o campo que ele está inserido, beleza? Quer sejam os pais, quer sejam esposas e quer sejam os próprios filhos dessas pessoas, tá? Nós estamos desdobrando, porque até então o foco é só criança, pois, como eu disse, essa criança pode estar congelada. Essa criança pode estar ainda direto respondendo ao campo morfogenético, mesmo que seja adulto, tá? E se for um adulto, se for um jovem adulto, se for um adulto congelado nessa dinâmica, me fala, qual é a condição que ele vai ter de estabilizar o próprio campo morfogenético? Por exemplo, você tem um filho de 10 anos de idade, e você tem um outro filho de 3, 4 anos de idade. E aí? Como está esse jovem de 10 anos de idade? Como está sendo construído a capacidade biológica dele para ajudar a orientar o campo morfogenético do irmão mais novo? Porque não é só o pai, como eu disse, e a mãe que respondem por esse campo. São todas as pessoas envolvidas. Então, o seu foco é sempre pegar o seu paciente, principalmente começo de idade, e descongelar essa pessoa, descongelar essa criança, colocando exatamente o empoderamento biológico que ela precisa. E para isso, você já tem condições. E, obviamente, está atrás de mais e mais condições dentro desse aspecto biológico que você precisa aprender a ler, ok? Mas foca isso, a capacidade mental, a capacidade biológica funcional dessas crianças, e como você, com o seu conhecimento e aquilo que você vai adquirindo cada vez mais, pode influenciar ele para identificar melhor o campo morfogenético e atuando nesse campo morfogenético também que está ao redor dessa criança, tá bom? Você quer deixar, Flávio, alguma mensagem, alguma coisa aí de aviso para os pais, principalmente, para os educadores, para os terapeutas, que a gente fala direto também com os terapeutas? Eu acho que a mensagem é justamente, né, qualquer sinal que acontecer com uma criança, não se desesperem. Nós estamos passando por momentos, né, que nós estamos transformando muito, muito rápido, e essa transformação, ela é algo que eu falo que a gente ganhou de presente. Os desconfortos, eles surgem, mas nós temos que buscar orientação onde for necessário para que torne isso mais tranquilo, mais seguro, para que todos evoluam e tenham apenas desconfortos evolutivos e não entrem em congelamento. Tá? Então, acho que é isso, porque as nossas crianças hoje precisam muito disso, porque elas estão muito, muito preparadas, e na verdade somos nós que temos que nos preparar para recepcioná-los e para dar o melhor respaldo possível para deixar todo esse campo íntegro, porque esses são os seres de amanhã que vão estar aí desempenhando os grandes papéis do nosso universo, né? E é o que a gente precisa, de boas pessoas governantes. Perfeito. Né? Muito amor e dedicação. E para isso é só olhar um pouquinho à frente, né? E olhar para as pessoas, não através delas. É um gesto bem simples. Bom, pessoal, eu não conversei ainda com a minha equipe técnica, né? Não foi discutido isso, e agora que eu estou aqui lembrando, né? Eu vou deixar, você tem mais webinários aí para assistir, né? Porque você fez essa inscrição para a nossa Semana Biológica, e eu vou deixar aí para você um canal para você tirar suas dúvidas, tá bom?
até nós não discutimos sobre isso, né? Mas nós precisamos deixar aí, nos próximos webinários, ou fora aí do link que vai estar embutido, né, esse webinário, eu vou deixar um local para você deixar a sua dúvida, tá? Flávia, como você, dentro do grupo EAD, né, trabalha com todas essas dúvidas, com certeza vai ser você mesmo que vai estar respondendo, mas você vai poder deixar suas dúvidas para falar comigo, com a professora Flaviana, tá? Sobre mais informações a respeito desses assuntos, deixando inclusive aí o seu interesse, né? Eu quero saber sobre a epigenética, eu quero saber mais sobre o cone, eu quero saber, sei lá, mais sobre os óleos essenciais, como funciona, eu quero saber sobre o campo morfogenético, eu quero entender melhor isso daí, esses comportamentos, como a pessoa pode congelar, né? Enfim, se você tiver alguma dúvida também, deixa aí, por quê? Porque, às vezes, eu nem te respondo a tua dúvida, eu monto um webinário para você, né? Sobre esses assuntos específicos, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso de Red Bull direto, né? Não é só o Red Bull que você compra, não, né? Mas, na verdade, eu preciso que vocês sejam o meu tônico, né? O meu impulsionador, né? Então, deixa aí a sua pergunta, as suas necessidades, né? E, na medida do possível, o que depender do meu conhecimento, eu tenho certeza que a professora Flaviana fica à disposição também. A gente vai estar ajudando, e se a gente não souber, com certeza a gente vai atrás, porque é magnífico, né, esse campo do ser humano, né, e é brilhante como é muito prazeroso ver o tamanho do desenvolvimento nosso, né, como a gente age e reage frente à diversidade que nos aparece. E só vem a fortalecer o nosso campo de estudo, que é a nossa inteligência biológica, que essa inteligência biológica não tem como chavecar, não tem como mudar, porque ela segue um código de comportamento natural, e esse código de comportamento natural, ele está cada vez mais lapidado, né? Nós estamos deixando muito mais algoritmos nesse campo, que começou há bilhões de anos atrás, né? Há 90 mil anos ficou um pouco mais forte quando apareceu o Homo sapiens sapiens, como sabe, e nós estamos evoluindo a passos largos, lapidando cada vez mais esse código de comportamento biológico. Então, é muito bom, em primeiro lugar, fazer parte disso, né? Em segundo lugar, é pesquisar como a gente pode melhorar e lapidar cada vez mais esse código de comportamento biológico e as ferramentas que são desenvolvidas diariamente para que isso aconteça, tá bom? Então, espero aí as suas dúvidas, vou ver com a minha equipe de suporte, está aqui do meu lado, inclusive, né? Nós não pensamos nisso, né? Nós esquecemos esse pequeno detalhe, mas você tem mais 2 webinários, se não me engano, aí para assistir, né? E a gente vai ter esse canal já aberto para você. Eu prometo isso para você, tá bom? Então, professora Flaviana, obrigado por esse bate-papo, né? Eu sei que é muita coisa para abordar em tão pouco tempo. A gente tem vontade de falar mais, mas você sabe, né? Toda informação, se você joga de uma vez, ela não passa de informação. Então, a gente vai deixando as timelines aqui, as linhas do tempo, para que você consiga focar em algo específico também, né? E, o seu foco aí, que é pai, o seu foco que é mãe, o seu foco que é educador e o seu foco que é terapeuta, todas as áreas relacionadas aos cuidados da saúde, tá? O seu foco é essa criança, fortaleça ela com tudo que você tem. O convite que eu faço é: vem com a gente, para que a gente possa cada vez mais agregar em quem você é muito mais possibilidade, muito mais competência, tá? Professora Flaviana, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada, né? Eu agradeço pelo seu a oportunidade. Tá? Pessoal, nos vemos em breve, tem mais webinar aí para você assistir, com o canalzinho aberto para essas dúvidas, tá? Até mais, fiquem com Deus. Até mais.